A humanidade possui muitos mistérios que não foram solucionados e que vários cientistas passam suas vidas estudando e não conseguem chegar a uma conclusão definitiva. Esses mistérios podem ser desde simples objetos ou até mesmo grandes construções. Acomode-se confortavelmente, aperte o cinto e esteja pronto para ver algo realmente impressionante. Epidemia da dança. Quem curte sair à noite pode até ter tentado se acabar em uma pista dançando até o dia amanhecer. Mas provavelmente essas pessoas nunca alcançarão o nível dos habitantes da cidade francesa de Estrasburgo, que dançaram até a morte no século XVI. Note que morte aqui não é força de expressão. As pessoas realmente morreram. O comportamento bizarro começou a se espalhar e em uma semana, 34 pessoas estavam dançando também. Em um mês, o número chegou a 400 pessoas. E nada fazia com que elas parassem de dançar, nem mesmo a morte de alguns por exaustão ou ataques do coração. Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Os médicos e astrônomos da época concluíram que a epidemia era uma doença natural causada por sangue quente. Até hoje, nenhuma explicação convincente foi dada. Pedras que crescem, movem e se reproduzem. Na Romênia, mais precisamente na cidade de Kostec, um fenômeno tão raro quanto intrigante se transformou na principal atração turística do local. As pedras vivas, denominadas localmente como trovantes ou pedras que crescem em romeno, essas pedras possuem geralmente um aspecto normal. No entanto, o estudo dos minerais que a compõem apresentou alguns detalhes que as tornam únicas no mundo. Segundo os especialistas, essas pedras possuem mais de 6 milhões de anos e teriam aparecido no mundo como pequenos seixos, para depois alcançar tamanhos de até 10 metros. Não se trata de um crescimento brusco, mas pelo contrário, elas demoram 1000 anos para crescer somente 4 ou 5 centímetros. Para descobrir como esse fenômeno de crescimento ocorre, os cientistas examinaram alguns exemplares. Uma vez abertos, eles encontraram uma estrutura muito semelhante à das árvores e dos anéis circulares que compõem o tronco, e dessa forma, foi possível estimar a idade de algumas amostras. Como se tudo isso não fosse suficientemente estranho, as pedras são capazes de se mover 2,5 milímetros a cada 15 dias. Esfera. A arqueologia é a atividade que nos permite chegar mais perto da antiguidade para conhecer melhor nossa história. Entretanto, algumas descobertas simplesmente não podem ser explicadas. É o caso dessa grande esfera encontrada por um grupo de moradores de uma região remota da Bósnia, na Europa. Logo após fazer a descoberta, o grupo entrou em contato com arqueólogos que pudessem ajudar a investigar o estranho achado. Ninguém era capaz de dar qualquer hipótese sobre como a grande esfera havia parado lá. O arqueólogo Semir Osmanagic imaginou que talvez esta fosse uma chave para uma civilização antiga, já que outras relíquias semelhantes a esta já foram encontradas em outras localidades ao redor do mundo. A esfera encontrada na Bósnia, segundo Semir, datava de 1500 anos atrás. Entretanto, muitas esferas foram destruídas por conta de um boato que se espalhou de que estas relíquias possuíam ouro em seu interior. Se estas esferas fazem parte de uma civilização antiga ou não, é uma questão. Entretanto, o fato é que talvez ela não tenha sido feita por um ser humano, e sim pela própria natureza. Isso é o que sugere Mandy Edwards, da Universidade de Manchester. Segundo Burdon Therapy, Edwards defende que a esfera pode ter sido formada por um processo conhecido como concreção. Mesmo assim, este processo ainda não é bem compreendido pelos especialistas, então mesmo que este seja o caso, não explica muita coisa. Os aviões antigos dos Incas. Os Incas e outros povos pré-colombianos deixaram alguns artefatos extremamente intrigantes no planeta. Os mais estranhos são provavelmente os chamados aviões antigos, objetos pequenos e dourados que se parecem a aviões a jato. Antes pensava-se que as estatuetas tinham sido feitas apenas para se parecerem como animais. Contudo, com o crescimento da ufologia e suas teorias mirabolantes, as características desses objetos foram associadas aos aviões de combate, desde a cauda de estabilização até o trem de pouso. Alguns crentes do universo dos astronautas antigos até mesmo construíram modelos de aviões com as proporções desses aviões antigos, equipando-os com hélices e motores a jato. Tudo isso trouxe algumas especulações de que os Incas pudessem ter entrado em contato com extraterrestres ou com pessoas capazes de construir aeronaves avançadas. Para variar, até hoje não existe nenhuma explicação plausível do que seriam essas estatuetas. O misterioso som de Júlia. Em 1999,
Um misterioso e assustador som foi captado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, em sigla em inglês, nos Estados Unidos, nas profundezas do Oceano Pacífico. O misterioso som, que não dura mais do que 15 segundos e recebeu o nome de Julia, se assemelha muito com o choro ou gemido de uma pessoa. É aquele tipo de sinal que brinca com a nossa imaginação se considerarmos que apenas 5% de todos os oceanos foram explorados pelo ser humano. Os pesquisadores da NOAA acreditam se tratar do som de um iceberg que está arranhando o fundo do mar, mas a imaginação humana ainda gosta de imaginar que se trata de algum leviatã ou criatura semelhante. Luzes de Hesdalen. Durante décadas, os moradores do Vale de Hesdalen, na Noruega, têm visto noite após noite luzes estranhas aparecerem no céu, apresentarem padrões e piscarem em cores diferentes. A ciência confirma que elas são reais, mas cientistas não sabem as causas. Uma teoria assustadora a qual tem se atribuído determinado crédito por alguns testes é que o vale seja altamente radioativo. O radon, elemento químico, pega carona em partículas de poeira que sobem na atmosfera e decaem, produzindo as luzes. Estendendo-se para outra explicação, alguns cientistas pensam que o vale possa realmente ser uma enorme bateria de célula C. Foi estabelecido que um paredão do vale é rico em cobre e o outro é rico em zinco, composição básica das baterias. O rio na base do vale contém ácido sulfúrico, lixiviado de uma mina de enxofre nas proximidades, que conecta os dois rochedos. E a teoria aponta que a atividade de luz aumenta em torno da época da aurora boreal, que propicia tal fenômeno. Efeito placebo. O efeito placebo é muito fácil de ser compreendido, pois nada mais é do que um efeito psicológico causado por um remédio falso. Por exemplo, se um médico lhe dar algo para tomar garantindo que tal coisa lhe curará com toda a certeza do mundo, você vai tomar o remédio acreditando que ele vai trazer a cura. Depois de um tempo, você realmente fica curado. Só que o remédio que lhe foi dado era apenas um comprimido de farinha. Esse é o efeito placebo. O cérebro é enganado para acreditar que algo vai lhe ajudar e o efeito psicológico positivo acaba ajudando mesmo. O efeito placebo vem sendo estudado desde o século XVIII e até hoje gera polêmica, pois ele funciona e ao mesmo tempo não funciona. Estudos feitos com animais e também com pessoas mostraram que o efeito placebo parece funcionar, principalmente em casos que envolvem a dor. Segundo o Dr. Henry Beecher, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande falta de morfina, medicamento usado para diminuir a dor. Por causa disso, vários soldados recebiam água com sal no lugar do remédio. E, incrivelmente, a grande maioria sentia menos dor. É isso mesmo, por acreditar em se tratar do remédio real, os feridos paravam de sentir as dores, como se o seu cérebro realizasse o trabalho sem precisar do medicamento. Os placebos também funcionam muito bem em pessoas com problemas psicológicos. Segundo observações feitas por Dr. Hunter, quando falamos para uma pessoa com depressão que aquele remédio que está tomando vai lhe ajudar a ficar melhor, ela realmente fica, mesmo que seja apenas farinha com açúcar. Vendo tudo isso, você deve estar pensando, então por que ainda estamos perdendo tempo com um remédio de verdade? Porque o efeito placebo nem sempre funciona. E a pior parte é que ninguém sabe quando e como vai funcionar. Simplesmente existem pessoas que conseguem bons resultados com o placebo e outras não. E isso gera um outro problema, pois as pessoas que se dão bem com o efeito placebo podem acabar participando de pesquisas de remédios. Assim, medicamentos não tão bons podem ser aprovados, quando na verdade, quem fez o trabalho foi o efeito placebo. O martelo de Londres. Este é um martelo de ferro que foi descoberto na cidade de Londres, no Texas. Sim, no Texas mesmo, na década de 30 e que já causou muita controvérsia. O artefato foi encontrado parcialmente encapsulado em uma rocha de 400 milhões de anos que se formou ao seu redor, ou seja, muito antes de os humanos surgirem na Terra. Geólogos que avaliaram a peça acreditam que ela foi derrubada sobre a rocha e que minerais que se encontravam em sua superfície foram reagindo na presença de água e engolindo o item gradualmente. No entanto, ninguém sabe quando exatamente o martelo foi parar lá, e as estimativas variam entre 700 e 100 mil anos. Eu espero que você tenha aproveitado e aprendido algo novo sobre esse assunto. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva em nosso canal para mais conteúdos fascinantes como este.